Oi, quinto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós entenderemos qual é a relação entre a representação fracionária e a representação decimal de um mesmo número. Vamos compreender, então. Aqui nesses exemplos, nós temos, no primeiro, a representação de um inteiro composto por 10 partes, na qual pintamos 4. Então, nós temos a fração 4 décimos e a sua respectiva representação decimal, que também se chama 4 décimos, que é o 0,4. Observe que aqui nós só temos uma casa decimal e quando temos uma casa decimal apenas, nós chamamos de décimo. Lembra da aula anterior, onde eu expliquei quais são os nomes de cada casa decimal? Décimo, centésimo, milésimo. Então, isso a gente precisa ter em mente nesse momento. Já aqui, neste outro exemplo, nós temos um inteiro composto por 10 partes, na qual pintamos 40, ou seja, de 10 em 10, em 4 colunas. Vejam só, a representação fracionária, que são 40 sobre 100, então nós lemos 40 centésimos, e a representação decimal fica 0,40, porque nós estamos falando em centésimos. Então, embora esse zero à direita, na parte decimal, não tenha um valor significativo, aqui ele vem apenas indicando que nós estávamos considerando um todo formado por 100 partes, na qual pintamos 40. Essa é a ideia também quando falamos em dinheiro, já que não tem valor nenhum esse zero à direita, por que então que a gente escreve os 50 centavos como 0,50 e não simplesmente 0,5? Que poderia ser também, significa a mesma coisa, já que esse zero não interfere no valor do número. Porque o nosso real é um todo formado por 100 centavos, então temos 100 partes. Por isso que nesses casos, nesses contextos, nós utilizamos esse zero à direita no número decimal, mas ele não possui um valor. Tanto é que, se vocês observarem, em relação ao que foi pintado de verde escuro, nos dois desenhos nós temos exatamente uma mesma região pintada. O mesmo espaço nas duas figuras é o que está pintado em verde. Então, isso comprova que realmente essas duas frações e esses dois números decimais são equivalentes. E aqui vai ajudar a reforçar essa ideia de que esse zero não faz falta no número decimal, por estar à direita da parte decimal. Então, como nós temos a mesma região pintada nas duas figuras, nós dizemos que aqui acontece essa equivalência, ou seja, 4 décimos é a mesma coisa que 40 centésimos, tanto na representação fracionária quanto na representação decimal, tá bom? Agora vamos aprender como acontece a representação do nosso inteiro, o todo, dentro do contexto decimal. Aqui eu trouxe duas frações, onde a primeira é composta por 9 partes e as 9 estão pintadas. Então, em forma fracionária, fica 9 sobre 9, 9 nonos. E em forma decimal, fica 1,0 ou simplesmente 1, que indica um inteiro. Aqui na fração de baixo, nós temos um todo repartido em 6 partes iguais e pintamos as 6. Então, em fração temos 6 sextos e em número decimal também temos 1,0 ou então
1. Por que é a mesma coisa nas duas e em qualquer outra situação onde a gente selecione o todo por completo? Porque, veja só, esse traço da fração significa, lá no fundo, uma divisão do numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo. Então, tanto no 9 nonos quanto no 6 sextos, se a gente dividir o 9 por 9 e 6 por 6, nós encontramos 1, que é justamente o nosso inteiro. É essa que é a ideia de representar o inteiro como o algarismo 1. Mas é muito importante prestar atenção nessa parte agora. Veja só, 0,1 é diferente de 0,01. Se eu tivesse 0,1 e 0,10, seria a mesma coisa. Porém, aqui, nós temos o zero antes do algarismo 1. Se ele estivesse depois, ele não teria valor. Mas ele estando antes, ele tem significação neste contexto. Vamos entender através dessas representações em desenho. O primeiro aqui corresponde ao 0,1, que é 1/10, um todo de 10 partes com apenas uma pintada. Então, nós podemos representar tanto em fração, 1/10, quanto em número decimal com a mesma leitura, 1/10. Lembrando que para ser décimo, tem que ter apenas um valor depois da nossa vírgula, uma casa decimal apenas. Já aqui, neste segundo exemplo, nós temos um todo que é formado por 100 quadradinhos iguais e nós pintamos apenas um. Então, já alterou totalmente o contexto, porque agora a parte pintada nas duas figuras não é mais a mesma, igual foi naquele exemplo anterior, onde o 4 pintados em 10 era exatamente a mesma região que os 40 pintados em 100. Aqui, um pintado em 10 e um pintado em 100 forma uma região diferente, veja só. Daí a gente consegue entender que 1/100º é bem menor do que 1/10. Se a gente pensar a nível de dinheiro, porque de dinheiro todo mundo entende, todo mundo sabe mexer, esse 1/100º aqui é como se fosse o nosso 1 centavo. Assim como esse 1/10 aqui é como se fosse os nossos 10 centavos, tá? Que os dois valores são pequenos, até porque a gente está falando em valores decimais, que são menores que o inteiro. Mas ter 10 centavos ainda é ter mais do que ter 1 centavo, não é verdade? Então, por esse contexto, a gente não pode confundir que 0,1 é a mesma coisa que 0,01. 1/10 é diferente de 1/100º. Agora, vamos entender mais ou menos como posicionar os números numa reta numérica, a fim de que vocês saibam como colocá-los em ordem crescente. Vamos novamente pensar em dinheiro, porque é um contexto mais fácil da gente entender. Aqui, nesse primeiro tracinho, nós temos os 0 centavos, não temos dinheiro nenhum. Já aqui nós temos R$1, sendo o final da nossa reta numérica. No centro, entre ter nada e ter R$1, nós temos 50 centavos, que é a metade de R$1, certo? Agora vamos pensar nesse valor, que é 80 centavos. 80
é mais que 50 centavos. Então, eu tenho que posicioná-lo um pouco mais perto do nosso R$1, porque 80 centavos é maior que 50 centavos, mas também não chega a ser R$1. Por isso, ele fica aqui neste tracinho, porque aqui teria o 90, aqui teria 70 e aqui 60 centavos. Já os 10 centavos, ele está aqui neste traço maior, perto de 0 centavos e longe de 50 centavos e mais longe ainda de R$1, porque ele é um valor menor que 50 centavos, porém é mais do que não ter nada, certo? Já aqui nós temos uma repartição ainda maior desses centavos. Então, eu trouxe o exemplo dos 15 centavos, que ele estaria exatamente aqui no meio do caminho, entre 10 centavos e 20 centavos, que seria esse próximo traço. E os 5 centavos também está no meio do caminho, porém entre o 0 e 10 centavos. E se a gente quiser pensar no valor mais aleatório ainda, por exemplo, o 1 centavo. 1 centavo é bem pequenininho, não é verdade? Ele está muito longe de R$1, mas ele é um pouco maior que não ter nada. Ter 1 centavo já é alguma coisa, não é verdade? Então, ele vai ficar bem aqui, nessa bolinha vermelha. Um pouquinho na frente do nosso marco 0 e também um pouco atrás do nosso marco de 5 centavos. Aqui a gente consegue colocar mais 4 bolinhas, representando começando por essa, né? A gente tem 1 centavo, 2, 3 e 4 centavos. Todas essas 4 bolinhas estariam aqui nesse intervalo entre 0 e 5 centavos, tá bom? Mesma ideia aqui nos 99 centavos. Aqui neste traço grande, a gente teria 90 centavos. No meio aqui, entre os 90 e R$1, nós teríamos os 95 centavos. E do 95 para lá, nós temos 96, 97, 98 e 99 centavos. Tudo isso antes de chegar a R$1. Então, nessa bolinha vermelha, nós temos 99 centavos. Daí, a gente consegue, através dessa logística de dinheiro, a gente consegue entender qual número decimal é maior que o outro. Basta a gente observar, primeiramente, os décimos, para depois a gente analisar os centésimos do número. Veja só, vamos olhar esse 15, esse 0,15, que corresponde a 15 centavos. 1 é o que está ocupando o valor aqui dos nossos décimos. E 5 é o que está ocupando o valor dos nossos centésimos. Agora, pensa no 99. Nós temos aqui, tanto nos centésimos quanto nos décimos, o algarismo 9. E 9 décimos é mais do que 1 décimo. Por isso que a gente tem 99 centavos como sendo mais que 15 centavos. Porque o 9, que está na casa dos décimos, é maior que o 1, que também está na casa dos décimos. Então, é uma ordem crescente, analisando a casa dos décimos primeiro e depois dos centésimos, tá bom? Com essas explicações, a gente encerra a aula de hoje e elas são úteis para que vocês façam as tarefas da página 27 e 28 da apostila, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível no horário de atendimento, que é até o meio-dia. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.